Saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse encontro, por mais essa noite que o Senhor nos concede para estarmos diante deste canal, transmissão, que temos disponível para assim dirigir a todos os nossos irmãos do setor aqui de 55, Jarinu. Espero que todos estejam bem, animados. Sabemos que estamos atravessando esses dias tão difíceis, porém o Senhor está conosco, tudo que tem começo tem fim. E sabemos que hoje ou amanhã esta crise, essa situação em que o nosso Brasil está passando vai chegar ao seu final. O importante é que nós estejamos sempre animados e confiantes no Senhor, porque dele é que vem a nossa vitória, Então, continuamos unidos, continuamos orando, intercedendo pela nossa nação brasileira, as demais nações, para que o Senhor venha dar vitórias, dar um basta em toda esta situação que estamos vivendo. Vou fazer uma oração, depois nós estaremos aqui lendo texto para a nossa meditação esta noite. Amado Jesus, nesse momento, quero te agradecer pela oportunidade de estar me dirigindo a tantos irmãos que nos ouvem nesta hora. Deus bendito seja com cada um, meu Deus. Dá a tua graça, Senhor. Ajudai-os, Senhor, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão desamparados. Tenha misericórdia. Dai saúde aos enfermos. Continue abençoando o setor de Jarinu e a todos os teus filhos, meu Deus, a todo o nosso município, Pai bendito, ao nosso Brasil. Pai eterno, te pedimos estas bênçãos, Senhor, a favor de toda a nossa sociedade, quantos que estão em situação desesperadora, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode conceder vitória a todos eles. Dá a Tua bênção a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos lermos o Salmo muito conhecido, chamado um dos Salmos, de número 23, que nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me perante veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabemos, meus irmãos, que este é um salmo muito conhecido em nosso meio, Dando um título para esta nossa fala, poderia dizer o seguinte: os cuidados de Deus continuamente com o seu povo. Vemos que existe 150 salmos, na nossa Bíblia, e o Salmo de número 23 é conhecido por todos nós como a pérola dos Salmos. Olhando para esse conjunto de 6 versículos,
com conteúdos maravilhosos, né? Que Davi escrevera. Ao lermos estes salmos, né, nós sentimos uma alegria muito profunda nos nossos corações, né, em saber que temos um Deus do nosso lado. A descrição apresentada por Davi neste salmo deixa claro que conhecia bem o que estava fazendo, ou melhor, o que estava falando, visto que ele já tinha exercido a função de pastor de ovelhas, conforme está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e versículo de número 11. Ele, como pastor de ovelhas, deixou uma história brilhante, mostrando como ele desempenhara de uma forma extraordinária, pelos seus cuidados, pelos seus zelos, né, pelo seu amor, pelo seu carinho para com as ovelhas que estavam sob as suas responsabilidades. Quando lemos esse salmo, fica evidente que existia um grande relacionamento entre o pastor e suas ovelhas, né, caracterizado pela forma de como ele agia com elas. Podemos também destacar algumas ações realizadas pelo pastor com as suas ovelhas, tais como: primeiro, ele agia para protegê-las dos perigos existentes nos locais que elas estavam se alimentando ou bebendo. Podemos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 37, né? Ele, escrevendo lá, deixou claro que certa feita ele estava com as suas ovelhas no campo, né? Tinha levado-os para alimentação, e então um leão veio de encontro ao rebanho e ele matou esse leão, ou seja, ele defendeu o rebanho do perigo. Em outra oportunidade, também veio ao encontro do rebanho um urso e ele enfrentou com heroísmo, também matando aquele leão. Ou seja, era um pastor que dava a sua vida pelas ovelhas, ou seja, ele corria muitos riscos, todavia ele enfrentava tudo isto a fim de que as suas ovelhas conseguissem se alimentar nos lugares apropriados. Por isto, elas certamente se sentiam amparadas e tranquilas pelo pastor que elas tinham. Também ele agia com provisão, de alimentos, de água, de saúde e de sombra. Ou seja, eles se esforçavam muito para levá-las a lugares apropriados, a fim de que elas pudessem se alimentar muito bem. Por isso nós vemos no verso de número 2, deitar-me faz em pastos verdejantes, né? Ele procurava locais onde tinha pastos verdes, né? E aí as ovelhas se alimentavam bem, né? E também guiava a águas tranquilas, né? Porque sabemos que em águas turbulentas as ovelhas elas têm receio, porque é um animal muito arisco, né? E aí ele, sabendo do comportamento dessas ovelhas, ele procurava levar em locais
apropriados, né? Águas tranquilas, águas cristalinas, né? Lugares maravilhosos. E assim as ovelhas, elas bebiam à vontade. Também podemos ver que ele agia com cuidado com suas ovelhas, sabendo que elas dependiam das suas boas maneiras, né, de conduzi-las nos locais de pastagem e de água. Ele demonstrava um profundo relacionamento com suas ovelhas, de tal forma que elas conheciam a voz do seu pastor, né? Tudo por aquela convivência que ele tinha para com suas ovelhas, a forma de como ele tratava, como ele lidava, como ele convivia e vivia diariamente com aquelas ovelhas, né? Uma coisa realmente maravilhosa. Também ele agia como supridor, né? Ou como providenciador de tudo quanto a ovelha necessitava. Assim como Deus age com cada um de nós, suprindo todas as nossas necessidades. Quando ele escreveu este salmo, ele deixou bem claro, quando ele disse: o Senhor é o meu pastor, ele falava com segurança e pensando nele quando fora pastor de ovelhas. Disse: eu me esforcei o máximo para desenvolver a minha função com brilhantismo, cuidando das ovelhas da minha família, de forma que todas elas foram bem cuidadas e elas foram aumentando, eram ovelhas bonitas, ovelhas gordas, porque ele fazia de tudo para que elas se alimentassem do melhor que existia. Então, existia um esforço muito grande, você entende? Então ele é apresentado como supridor. Como Davi procurava suprir todas as necessidades das ovelhas, assim, meu caro irmão, meu caro ouvinte, Deus também está acima de Davi. Ele é o nosso Deus, por isso que diz: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele, como pastor, procurava não deixar faltar nada para as suas ovelhas. Para isto, ele se esforçava muito. Deus muito mais, tá? Ele, por ser Deus supremo, Deus todo-poderoso, ele pode te ajudar. Tudo quanto você esteja necessitando, ele pode te suprir. Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus todo-poderoso. Quaisquer que seja a dificuldade que você esteja passando, confie, creia que ele vai suprir as tuas carências em todos os aspectos da sua vida. Uma coisa importante que vemos nesse salmo é a presença constante do pastor. Davi estava sempre presente com as suas ovelhas, ou seja, ele não deixava as ovelhas abandonadas, largadas, correndo perigo das feras que existiam naquelas regiões. Não, a sua presença era constante. Então a presença constante do pastor faz com que as ovelhas se sintam tranquilas e seguras dos perigos existentes ao seu redor, né? Então, Davi deixou este grande exemplo. Ele disse: olha, como eu estava sempre presente com o rebanho que estava sob minha responsabilidade, muito mais Deus
Deus não se ausenta da nossa presença, Ele sempre está presente nas nossas vidas. Isto vai gerar em nós confiança, tranquilidade, segurança, viu? Porque o Senhor está conosco. Então, o que devemos temer? Não devemos temer, porque o Senhor, Ele garante a nossa vitória. Olhando para o conteúdo geral de cada verso desse salmo, podemos perceber a forma de como Deus age para com seus servos, gerando uma grande confiança no Deus que servimos. Ou seja, que Ele está pronto a nos ajudar, a nos socorrer, a abençoar as nossas vidas. Vamos ver, vamos olhar para cada verso deste salmo, né? De uma forma mais direta, né? Como diz assim, no verso número 1, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele expressava de uma forma de contentamento, de segurança, viu? Pois ele sabia que o Deus Todo-Poderoso era o seu Deus, que pode ser também o seu Deus, tá? Que pode te abençoar. No verso de número, nesse verso número 1, diz: precisamos desfrutar, viu? Onde ele diz isto, o Senhor meu pastor nada me voltará, significa dizer o seguinte: nós precisamos desfrutarmos das bênçãos que o Supremo Pastor deseja nos dar. Viu? Que você possa imaginar, que você possa desejar, Ele pode suprir. Glória a Deus. No verso de número 2, que diz: deitar-me faz em pastos verdejantes, vejamos, Ele deseja levar-nos para locais apropriados, locais bons, que venham trazer alegria, felicidade e realizações. Então, creia que o Deus que você tem, nosso Deus, Ele está pronto a te dar grandes bênçãos e grandes vitórias. Diz mais ainda, além dele fazer isso, ele guia-me imensamente a águas tranquilas, ou seja, ele nos conduz, viu, aos destinos certos, aos destinos ideais para cada um de nós. No verso de número 3, diz o seguinte: refrigera a minha alma. Esse verso ele tem dois assuntos, né? O primeiro é esse: refrigera a minha alma. O que significa refrigerar a minha alma, né? Veja só, naquela região em que que o pastor Davi levava o rebanho para alimentá-los, eram regiões quentes, viu? Mas quando vinha aquele vento que afastava aquele calor terrível, ele se sentia algo maravilhoso e ele podia interpretar como refrigério, refrigerava, ou seja, diminuía aquele calor. Mas esse termo refrigerar aqui também tem um significado muito importante: restaurar ou renovar as forças, né? Nossas, como também lá renovar as forças da ovelha. Em virtude do calor, elas se cansavam fácil, né? Vocês sabem que o calor ele produz, né, uma diminuição das nossas forças quando estamos caminhando, né? Se é frio, nós temos mais resistência para caminhar mais e até mais rápido. Mas
Se estiver quente, nós temos que caminharmos mais devagar e menos, né? Em virtude do calor que provoca, e isto vai nos tirando as forças para que continuemos caminhando. Então, com esse refrigério, você é revigorado as tuas forças, renovar as tuas forças, né? Como diz lá em Isaías 40:31, ele diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Viu? Glória a Deus. E subirão com asas, né? Como se recebesse as asas da águia, subirão, né? Glória ao Senhor. Ou seja, porque Deus, renovando as suas forças, você vai continuar indo avante, você vai continuar animado, você vai continuar servindo a este grande Deus. E diz mais, Ele deseja renovar, viu? Também as nossas forças espirituais, tá? Quem sabe você está desanimado, está fraco, saiba que o Senhor quer te refrigerar através do teu Santo Espírito. Ele quer renovar as tuas forças para que você continue caminhando, servindo, animado a este grande Deus. Vamos mais aqui. Guia-me pelas veredas da justiça, né? Glória ao Senhor. Pelas veredas da justiça significa conduzir por caminhos seguros, confiáveis, a fim de dar segurança à ovelha em sua caminhada. Olhando um pouco da geografia daquela região, eram locais muito difíceis para se caminhar, montanhosos, muitas montanhas, e entre aquelas montanhas tinham vales, né? E as ovelhas, para caminhar por ali, era muito difícil. Então o pastor, com todo o cuidado e conhecendo o local, ele guiava as ovelhas por um caminho seguro, a fim de que elas pudessem sair do outro lado sem nenhum problema. E aqui Davi, ele diz que o Senhor, além de refrigerar a alma, ele guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória ao Senhor. Que Deus maravilhoso é este, né? Que quer nos dirigir pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, pelo caminho que nos dá segurança, pelo caminho que nos dá vitória. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, né? Glória a Deus. Se você andar no caminho que é o próprio Jesus Cristo, primeiro, você não andará errado. Você também andará em um caminho que te dá segurança e que o final dele é um final de vitória. Glória ao Senhor. Olhando para ainda o verso de número 4, diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Veja que declaração maravilhosa, né? Naquelas regiões, como já falamos, regiões de muitas montanhas, então entre uma montanha e outra sempre tinha um vale, né? Um vale que se dizer uma travessia difícil, muitas das vezes escura, né? E perigosas, que podia levar a ovelha à morte. Então, com a presença do pastor, né? Ajudando elas, orientando elas, né? Direcionando elas, tá? Daria-lhe segurança, e elas atravessavam aquelas regiões perigosas sem nenhum problema. E então Davi, ele assim
se expressou, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por isso, meu querido irmão, não tema, viu? Por mais que seja difícil a situação que você esteja enfrentando, passando, vivendo, confie no Senhor, porque Ele está presente, Ele está contigo, Ele te ajudará você passar essa travessia perigosa vitorioso. Não vai acontecer nenhum problema com você. Deposite a tua confiança no Senhor, porque Ele não te abandonará. Ele estará presente em momentos como esses de dificuldades. Quantos que neste momento acham que tudo chegou ao fim, não tem mais solução e não tem mais jeito. Mas quero te dizer que a última palavra está com Deus. O nosso Deus, Ele está no trono, Ele está no comando. Uma palavra dele tem muito efeito, viu? Pode fazer com que as coisas mudem de uma hora para outra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isto, não se desespere, mas deposite a tua confiança no Senhor. E é o que o salmista deixa aqui claro, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo, viu? Glória a Deus, ou seja, tu estás presente. Por isso eu não temerei, viu? De maneira nenhuma. Não terei medos, de maneira nenhuma, porque o Senhor está presente, e se Ele está presente, Ele pode me livrar, Ele pode garantir a minha vitória. E na sequência desse verso 4 diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vemos que são dois instrumentos, né, que o pastor de ovelhas usava, né? A vara e o cajado. E cada um deles tem o seu significado, né? Como diz aqui, a tua vara e o teu cajado, viu? Eram instrumentos que o pastor carregava consigo. Todo pastor de ovelha precisava ter, né, a vara e o cajado, porque ele ia necessitar durante o dia, durante os momentos que ele estivesse com os rebanhos, né, os locais apropriados para as ovelhas estarem se alimentando ou bebendo. Sabendo que cada um desses instrumentos tem a sua função e a sua importância, né, no exercício do pastor. Glória a Deus. Então, nosso Deus, viu? Como o salmista comparou Deus como o pastor por excelência. E o próprio Jesus também, ele falou que ele era o pastor das ovelhas, né? E ele dava a sua vida pelas ovelhas. Então vamos lá. A vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes, né, que apareciam naqueles lugares tão perigosos. Ela tinha outras funções, mas a principal era esta, de proteger as ovelhas. Viu? Por isso o pastor não podia estar pastoreando sem utilizar a vara. O outro instrumento era o cajado. Servia para proteger, guiar e muitas das vezes levantar a ovelha quando a sua pata ficava presa entre as pedras, né? Então o pastor, ele resgatava a ovelha neste momento. Como eu já falei, eram lugares que tinham muitas pedras e elas, caminhando por ali, muitas das vezes elas bambeavam e aí a sua pata ficava presa em uma pedra e ela não podia sair, e aí aqui terminava caindo, e aí o pastor chegava, levantava ela utilizando o cajado, e aí ela se equilibrava e continuava caminhando, você entende?
e saindo daquela região. Então vemos, meus amados irmãos, neste Salmo 23, a importância do lado prático, né? Você olhando para este Salmo, você pode ver o lado prático da atuação de Deus em favor do seu povo em todos os momentos e detalhes da nossa vida. E nós vemos também aqui no verso de número 5 que diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Muitas vezes os inimigos acham que nós estamos derrotados, tá? Chegou o nosso fim, mas Deus muda o cenário, tá? Diz aqui que ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos e unge a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Isso acontecia muito naquele tempo, naquelas regiões, quando diz aqui que ele ungia a cabeça. Isto acontecia quando o hospedeiro recebia um hóspede, né? E esse hóspede era uma pessoa importante, uma pessoa que merecia ser honrada. Então o hospedeiro, ele ungia com óleo, né? E aí mostrando seu contentamento e a honraria para com aquela pessoa. Ou seja, isto mostra, quando fala do filho pródigo, lá no Evangelho de Lucas, seu capítulo 15, viu que ele saiu, tá? Ele pegou a sua herança e saiu, desperdiçou tudo, e realmente a situação para ele não foi fácil, mas chegou o momento em que ele reconheceu dos seus erros e lembrou-se do seu pai, né, que poderia acudi-lo naquele momentos tão difíceis que ele passava. Então ele retornou, e o que aconteceu? O pai daquele filho pródigo recebeu com festa, né, com honrarias, e todos se alegraram, porque ele retornou à casa do pai. Assim o Senhor pode fazer com todos aqueles que retornarem à casa do pai. E o Senhor te receberá, ele te ungirá com óleo, ou seja, que fala de honra, né? Uma recepção maravilhosa. Glória a Deus. E concluindo, podemos ver no verso de número 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é uma certeza que todos nós que servemos a Deus devemos ter, né? Que a bondade, porque Deus é bom. O próprio Jesus disse: bom é Deus. Então, a bondade e a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A bondade do nosso Deus e as suas misericórdias tem sido constante nas nossas vidas. Isto é algo maravilhoso. Tudo isso acontece porque Ele nos ama. E diz mais: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, aqueles que permanecerem firmes com o Senhor. Aqui uma declaração de caráter escatológico. Todo aquele que vencer, certamente ele vai ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Por isso, meu amado ouvinte, meu querido irmão, continue firme na sua caminhada, confiante nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele quer te ajudar a você se tornar um vencedor na tua caminhada espiritual. Eu irei orar neste momento, pedindo a Deus em favor de todos nós, para que Ele continue nos amparando, que Ele continue cuidando, que Ele continue nos protegendo, nos livrando e nos abençoando. Amado e querido Jesus, nesse momento, eu quero te agradecer, meu Senhor, por essa oportunidade de estarmos falando a Tua palavra. Meu Deus, quantos que estão nos ouvindo nessa oportunidade, que estão tão carentes, estão com as suas vidas em situações difíceis. Meu Senhor, Tu és o bom pastor. Venha ajudá-los, venha abençoá-los, fazendo com que eles alcancem a vitória
na sua caminhada espiritual. Dá a tua bênção, dá a tua graça. Deus bendito, te pedimos, Senhor, em favor também do nosso Brasil, Senhor. Estenda tua mão santas e poderosa e venha fazer com que, meu Deus, esta pandemia venha parar, Senhor. Ó Pai eterno, tenha compaixão, meu Deus, de quantas famílias que estão aflitas. Ó meu Senhor, tenha misericórdia, abençoa o teu povo. Meu Deus, seja com todo este mundo, Senhor. Jesus amado, que muitos, através desta pandemia, eles se lembrem de Ti, se volte para Ti, reconheça que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que eles venham ser salvos. Deus de excelsa glória, é o que nós te pedimos, Senhor, essas bênçãos, essas vitórias em favor de todos os nossos amados ouvintes. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.